Irmãos, boa noite. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês que vieram. Quando falaram para mim que era o Nicodemos que vinha na festa, eu quase desmaiei. Aí eu fiquei sabendo que não era quem eu estava pensando. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 13, versículo de número 24. Como é do conhecimento dos irmãos, todo o quarto domingo do mês, nós estamos com uma sequência de pregações que fala justamente sobre as parábolas de Jesus. E se Deus quiser e permitir, em 3 anos e 2 meses, creio, a gente consegue passar por todas elas. Não sei se Ele vai permitir que nós tenhamos tanto tempo assim para pregar nas parábolas, mas o intuito é esse. Amém? Todos encontraram? Capítulo 13, versículo de número 24, diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo juntai-o no meu celeiro. Amém? Bom, irmãos, eu acredito que vocês aqui já assistiram filmes. E geralmente quando nós assistimos filmes, sempre tem o herói e tem o vilão. E então começa uma grande batalha entre o herói e o vilão. E aí nós começamos a torcer pelo herói, ou os heróis. E geralmente no final do filme, o herói vence, ele consegue vencer o mal, então tudo se faz bonança. A felicidade vem, o problema é resolvido e nós nos sentimos satisfeitos com o filme. Geralmente um filme bom é aquele em que a gente é surpreendido com alguma ação muito heróica, inesperada, do ator principal ou do herói, e isso nos satisfaz muito. Acredito eu que vocês já assistiram Os Vingadores. Então nós vemos um grupo de heróis lutando para o bem do universo. E nós bradamos de felicidade quando vemos Thor cortando o pescoço de Thanos. Agora o problema foi resolvido. Ou talvez você já deve ter assistido Avatar, em que nós vemos que por causa da cobiça do homem, a natureza é destruída. E nós vemos humanos chegando em outro planeta, invadindo esse planeta, explorando de forma irresponsável esse planeta, somente para conseguir adquirir bens e riquezas. De tudo isso que a gente vê, surge uma problemática, que parece que está impregnado no coração de todas as pessoas. E o problema é esse: é que a realidade a qual conhecemos não é o que deveria ser. Todos nós temos esse senso na nossa mente. E que nós desejamos uma realidade melhor. Quando nós olhamos o mundo em nossa volta, parece que alguma coisa está errada. A maldade, a enfermidade, tudo isso. E a gente tem anseio para que esses problemas sejam resolvidos e a gente possa viver em um mundo de harmonia, onde não haja crueldade,
onde não haja enfermidade e onde nem sequer a gente morra. O ser humano deseja que algo ou alguém resolva o problema da atual realidade que está distorcida. É por isso que nós gostamos tanto de assistir filmes em que o herói sempre ganha do vilão. Eu lembro até hoje, uma vez que eu assisti um filme, e esse filme quebraram essa lógica, e o vilão ganhou do herói, o mal prevaleceu. Aquilo para mim foi um choque tão grande, porque é algo totalmente contrário aos nossos anseios. A gente sempre desejou que o bem vencesse o mal. E qual filme que não tem essa retórica? Um filme que não tem o bem lutando contra o mal, e haja ali uma guerra ou uma disputa, e o bem acabe vencendo, na realidade é um filme sem sentido. Parece que Deus implantou no nosso coração essa percepção que a nossa realidade ela está distorcida. Alguma coisa não está bem. E nós expressamos na música, nos filmes e na cultura. Mas o que nós estamos acabando de ver aqui, e a pergunta que surge é: por que a realidade é assim? Por que o mundo é da forma que é? Por que a nossa realidade ela é distorcida? Por que a nossa realidade não é aquela que nós sonhamos que deveria ser? E outra pergunta: essa realidade distorcida, a qual conhecemos hoje, ela durará para sempre? Será que sempre será assim? O homem tentando resolver um problema que é um inimigo, que é a morte, a enfermidade, a violência, o perigo, onde gera medo nas pessoas, a corrupção, a injustiça. Será que essa realidade em que nós estamos e nós percebemos que algo há de errado nela, sempre será assim? Essa parábola que a gente leu, que é muito conhecida de nós, parece que ela expressa algo sobre isso, sobre a realidade, o porquê que as coisas são como são, e qual será o futuro dessa realidade. É algo interessante, mas para que a gente compreenda o que essa parábola quer ensinar, a gente tem que entender o que é uma parábola. Uma parábola são histórias tiradas da vida diária para descrever e ilustrar certas verdades espirituais. Sua singularidade consiste em revelar a verdade aos espirituais e, ao mesmo tempo, ocultá-las dos incrédulos. Jesus, quando ele falava parábolas, ele queria ensinar algo sobre alguma verdade espiritual, por meio de coisas do cotidiano, que as pessoas daquela época estavam bem acostumadas. Ou também, quando ele queria ocultar essa verdade para os incrédulos que estavam na multidão, ele falava por meio de parábolas. Essa parábola que nós lemos, Mateus, a estrutura do livro de Mateus parece que é dividido entre discursos de Jesus. Existem vários grandes discursos de Jesus ali. E alguns estudiosos acreditam que o livro é dividido assim. É um grande discurso, aí então Jesus começa a operar, a agir, e depois outro grande discurso, e Jesus começa a agir de novo. Essa parábola que nós lemos, ela se encontra no terceiro grande discurso de Jesus. Elas começam geralmente com a frase assim: o reino dos céus é semelhante. Elas são conhecidas como parábolas do reino. São parábolas que expressam como é o reino, ou alguma característica do reino de Deus. Ela, na realidade, do capítulo 13 em diante, quase até o seu final, são 7 parábolas que Jesus fala aqui. E é interessante porque o número 7, na Bíblia, ele é o número da perfeição, ou da completude. E parece que Mateus, quando ele coloca 7 parábolas em sequência, falando sobre o reino,
ele tem isso em mente, esse número 7, onde ele está querendo expressar que essas 7 parábolas, claro que Jesus falou muitas outras, mas ele quis colocar somente essas 7, para tentar passar a mensagem, a ideia de que essas 7 demonstram de forma completa, ou em completude, de forma perfeita, como é o reino dos céus, ou como acontece no reino dos céus. Nós temos então a primeira parábola, que é a parábola do semeador. Nós temos a parábola do joio e do trigo, o do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido no campo, da pérola de grande valor e a parábola da rede. Todas elas vão falar algum aspecto do reino dos céus. Mas hoje nós ficaremos somente com a parábola do joio e do trigo. E quais são os elementos que nós podemos ver nessa parábola, segundo o que foi lido? Ela apresenta um campo. Jesus fala que um homem tinha um campo. E esse homem, ele semeia no campo boa semente, ou trigo. E então o inimigo, de forma oculta, ele entra nesse campo e ele semeia o joio. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de olhar na internet, ou alguma foto, o joio, ele é muito parecido com o trigo. Quando eles estão crescendo, na realidade eles são idênticos. O que vai fazer a verdadeira diferença entre o joio e o trigo é que o joio tem semente, tem fruto. O trigo tem semente, tem fruto. O joio não. Isso só é perceptível quando eles já são adultos, no momento da colheita. E então nós vemos então que o joio e a boa semente, eles crescem juntos no campo. E também, na colheita, os ceifeiros, eles separam a boa semente do joio. E então o joio, ele é queimado, e o trigo, ele é guardado em um celeiro. Essa é a estrutura da parábola. Mas, como nós sabemos, a parábola, ela já tem os seus enigmas. Então fica a seguinte pergunta: o que significa cada elemento dessa parábola? Quando Jesus não interpretava a parábola, ficava um pouquinho complicado tentar entender o que ele quis ensinar. Mas, graças a Deus, Jesus, ele resolveu explicar essa parábola. Então eu fico imaginando assim, os apóstolos chegando e perguntando depois para Jesus: Jesus, explica para a gente, o que significa essa parábola do joio e do trigo? Aquilo parece que mexeu com eles. Parece que eles não tinham entendido o que significava, qual era o sentido daquilo. E Jesus falou que o reino dos céus é semelhante a isso. Como será que é? O que Jesus está ensinando? Então, no versículo de número 36 desse mesmo capítulo, irmãos, capítulo 13, até o versículo 43, Jesus então começa a explicar para os apóstolos o que significa essa parábola. Versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Ora, ele não está mais em lugar público, ensinando para as multidões. Agora ele está na sua casa, juntamente com os apóstolos, os seus discípulos. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Vamos lá. O que Jesus ele está ensinando aqui? E o que ele está dizendo para nós? Olha só, a explicação de Jesus da parábola. Primeiro, o que semeia a boa semente é o filho do homem, ou seja, é Jesus. Ele já identificou quem é a pessoa que está semeando essa semente. Depois, o campo, ele não é a igreja, como muitos já disseram e eu já escutei em algumas pregações. O campo é o mundo, é o nosso planeta. Todas as pessoas do mundo, todo esse ambiente. A boa semente são os filhos do reino, ou seja, os salvos, os eleitos da parte de Deus. E o joio, os filhos do maligno.
ou seja, os ímpios, aqueles que não reconhecerão Jesus como Senhor e que são guiados pela sua carne e por hostes malignas. O inimigo, ele é o próprio diabo. Ele semeia essas pessoas no mundo. E a colheita é o fim dos tempos, ou seja, o juízo final. E os ceifeiros, aqueles que ceifam e fazem a separação do joio e do trigo, são os anjos. Essa foi a explicação de Jesus. A parábola, irmãos, do versículo 40 até o 43, vai nos dizer que descreve a nossa realidade atual e o juízo futuro que virá sobre a criação. Jesus, ele está nos dizendo o que acontecerá e o que já está acontecendo na nossa época. Uma coisa que ele nos diz é o seguinte: tanto os filhos do reino como os filhos do maligno, eles convivem juntos. Então, os trabalhadores ali do campo dizem: Senhor, vamos separar então. Separe o joio, os filhos do maligno, os filhos das trevas, dos filhos da luz, dos eleitos. Então, Jesus falaria o quê? Ainda não. Deixe que eles convivam juntos. Agora, só abrindo um parênteses, irmãos. Aí, alguém pode, se ele entender que esse campo não é o mundo, mas é a igreja, talvez ele pode entender assim: então a igreja não pode disciplinar. Se tem joio no meio da igreja, eu tenho que deixar o joio. Não. O campo não é a igreja, é o mundo. Então, a igreja, sim, em outras passagens da Bíblia, tem total autoridade para disciplinar e expulsar o joio do meio do trigo. A igreja. Mas no mundo, não. Conviveremos juntos até o momento certo, até o dia do juízo. Mas o interessante, para você compreender bem o que isso significa, em uma linguagem mais exata, e não por meio de parábolas ou de uma história, nós temos que estudar algo chamado escatologia. O que é escatologia? A tradução dela seria o estudo das últimas coisas. É uma matéria que nós estudamos em teologia, onde vai explicar o que irá acontecer no final dos tempos. Esse é o assunto de escatologia. E o que Jesus disse aqui é algo totalmente escatológico. É sobre qual será o futuro da humanidade e também o futuro da criação. Então eu quero discorrer com vocês aqui, caminhar pela Bíblia, mostrando o que irá acontecer com essa realidade que nós temos hoje. Qual será o fim dela? Qual será o fim dos homens, das mulheres, dos seres humanos e da criação? Primeira coisa que nós vemos é que Jesus, ele um dia irá voltar. Ele um dia virá novamente. E ele será visto em glória por toda a criação. Olhe só, Mateus capítulo 24, versículo 29 e 30. Você não precisa abrir, eu vou ler. Diz o seguinte: logo, em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Vai existir um momento nessa história, irmãos. Lembrando, o joio e o trigo estão vivendo juntos. Mas vai existir um momento em que Jesus irá voltar com glória e poder, não mais como um filho de um carpinteiro, não mais nascendo numa estrebaria, mas com poder e glória ele virá. E o que irá acontecer quando Jesus voltar? O que vai acontecer com essa história? Vão acontecer a ressurreição dos mortos. Primeiro, acontecerá a ressurreição dos salvos, ou seja, do trigo, e também dos ímpios,
do joio. Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2 diz o seguinte: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, o trigo, e outros para a vergonha e o horror eterno. Quando Jesus ele vier na sua segunda vinda, vai acontecer coisas extraordinárias na criação, no céu, sinais gloriosos, e todo olho verá o Filho de Deus. E quando ele estiver vindo, os mortos irão ressuscitar. Alguns ressuscitarão para a morte e outros para a vida. Mas e os que estiverem vivos, os salvos que estiverem vivos, o que vai acontecer nesse momento? Se Jesus voltasse agora, os que são salvos, o que aconteceria? Eles não precisariam ressuscitar, já estão vivos. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, diz o seguinte: eis que vos digo um mistério. Por que mistério? Era algo que antes não era conhecido, mas agora Deus revelou para Paulo. Qual é esse mistério? Nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, Paulo estava vivo, e ele acreditava que talvez esse evento pudesse acontecer enquanto ele estivesse vivo, e nós seremos transformados. Os salvos vivos, eles receberão um corpo de glória, um corpo agora que está adaptado para poder viver a eternidade com Deus. Esse corpo que nós temos aqui não tem essa capacidade. Mas os ímpios que vão ressuscitar, eles vão ressuscitar para algo catastrófico. Porque depois que os mortos forem ressuscitados e os vivos salvos forem transformados, então acontecerá algo extraordinário na criação. Algo que é conhecido como o juízo final, ou o dia do juízo, que já está estipulado, já existe hora e data certa para isso. Atos capítulo 17, versículo 31 diz o seguinte: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. O dia já está fixo, o dia já foi estabelecido. Ninguém sabe o dia da vinda do Filho e o dia desse juízo, somente o Pai. Jesus disse isso nos evangelhos, mas o certo é, assim como na parábola, falava da separação do joio e do trigo, e o trigo sendo guardado nos celeiros, e o joio sendo colocado em feixes e queimado, se refere justamente a esse dia de julgamento. E a Bíblia também diz que tanto os salvos como os ímpios, nesse dia, eles serão julgados. Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 até o versículo 15, nos diz o seguinte: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assentava, e cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar
os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quando Jesus falava dessa parábola e falava da separação do joio e do trigo, e que o joio seria queimado, Jesus estava se referindo a esse lago de fogo, onde o joio, onde os ímpios serão lançados juntamente com Satanás, a besta e o falso profeta que já estarão lá, e serão castigados, queimados. Os salvos, eles não serão condenados, eles receberão o galardão de todas as boas obras que eles fizeram e da sua fidelidade ao Filho de Deus, mas também serão julgados. Com certeza, isso imagino eu, que os salvos serão julgados primeiro. Por quê? Para que o joio possa ver e presenciar o que eles desprezaram e o que eles deixaram de ganhar. E depois sim, salvos verão os ímpios sendo julgados. Mas, e qual será a duração desse julgamento? Quanto tempo essas pessoas serão condenadas ao lago de fogo? E quanto tempo o trigo será galardoado na presença de Deus? Mateus capítulo 25, versículo 43, nos vai dizer que a salvação e a condenação, elas serão eternas. Olha o que diz: e irão estes, quem? Os ímpios, para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Você percebe que a palavra eterna é dito tanto sobre o julgamento dos salvos, uma vida eterna, e a condenação dos ímpios também utiliza essa palavra eterna, castigo eterno. O que significa isso? Da mesma forma que os salvos passarão eternamente com Deus, desfrutando da sua presença e gozando da sua glória, os ímpios, o joio, eles também passarão eternamente sofrendo no lago de fogo e nunca sairão dali. Não existe um tempo limite. Eu lembro quando eu era criança, eu escutava uma história que isso me amedrontava, que dizia que lá no inferno, lá no lago de fogo, tem um relógio. E todas as vezes que o relógio soa o horário, diz que a badalada é assim: nunca mais, nunca mais, nunca mais sairão dali. E eu ficava lembrando do relógio na casa da minha avó, aquele de corda, que ficava balançando e fazendo toque, 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 toque. E eu ia dormir bem na sala quando a gente viajava. Então, quando era meia-noite, que você estava muito tranquilo dormindo, de repente, 12 badaladas. Tom, dom, 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 dom. Só que lá no inferno não é essa musiquinha. A musiquinha é: nunca mais sairão dali. Embora pareça cômico, mas é algo para se pensar. A condenação é algo muito sério. Essa realidade em que vivemos é algo muito sério. A Bíblia é algo muito sério. E então o que acontecerá depois dessa condenação, depois dessa separação entre o joio e o trigo, onde novamente a nossa realidade será restaurada e será aquilo pelo qual nós tanto ansiamos ou desejamos que seja? A Bíblia nos diz que a criação será restaurada. Essa nova realidade será perfeita. Será melhor do que o melhor anseio que nós podemos ter. Talvez será algo imaginável. Tão lindo, tão glorioso, que a nossa mente atual não tem a capacidade de perceber e pensar, ou sequer imaginar.
Apocalipse, o capítulo 21, do versículo do 1 ao 7, fala de uma nova realidade perfeita. Diz o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Uma nova criação, onde não vai existir dor, onde não vai existir sofrimento, onde não vai existir mais a enfermidade, a doença, onde não vai existir mais a morte, onde todas as nossas angústias, sofrimentos não existirão mais. Irmãos, você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar um lugar onde você pode andar sozinho, tranquilamente, orar em que você quiser, sem nenhuma preocupação de ser assaltado? Sem nenhuma preocupação de ser atacado? Onde tudo é perfeito? E essa cidade tem uma capital, que ela é conhecida na Bíblia como Nova Jerusalém. Capítulo 22, do versículo 9 ao 11 de Apocalipse, olha o que diz. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Esse é o local que nós tanto desejamos. Essa é a realidade que nós tanto ansiamos e desejamos nesse exato momento. É por isso que nós assistimos esses filmes. É por isso que nós vibramos quando vemos o herói do filme vencendo o mal. Porque no nosso íntimo, foi gravado no nosso interior, que um dia isso vai acontecer. Que um dia o mal será totalmente extirpado da face da terra e da criação. Onde tudo será aquilo que sempre deveria ter sido: perfeito, harmônico e glorioso. Enquanto nós vivemos nessa era, irmãos, nós não podemos ter a confiança equivocada de que essa realidade ela vai ser arrumada, consertada. Às vezes, muitos de nós colocamos a nossa confiança como se os políticos e a política um dia fossem resolver os problemas da humanidade. Irmãos, essa confiança é falsa. Jesus falou: o trigo e o joio vão conviver juntos. O mal irá conviver junto com os filhos de Deus durante essa era, até o dia do juízo. É muita ingenuidade nossa achar que um dia a política conseguirá resolver os problemas da humanidade, não importa quem. Também é ingenuidade nossa pensar que a educação
resolverá o problema da humanidade. Não, se todos estudassem e tivessem nível superior, o nosso mundo seria melhor. Na realidade, o nosso mundo simplesmente ia ter mais pecadores intelectuais. Mas isso não é garantia de que o nosso mundo seria melhor. Porque o que faz o nosso mundo ser pior, ou essa realidade não ser boa como deveria ser, não é a falta de estudo ou de intelectualidade. Muito pelo contrário, é a natureza pecaminosa que corrompe essa realidade. Fica um alerta para nós. Devemos nos conscientizar de que a realidade atual, ela é formada pelo joio, ou seja, pessoas ímpias que odeiam Deus e as suas leis. E pelo trigo, ou seja, os salvos que amam a Deus e as suas leis. Essa é a nossa realidade. Também, não podemos ser ingênuos em pensar que haverá sincera comunhão entre o joio e o trigo, entre a luz e as trevas, entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. Sempre existirá essa batalha. O joio nunca terá comunhão com o trigo. A Bíblia fala sobre isso. É impossível. Porque cada um anseia coisas distintas, cada grupo deseja algo distinto. Enquanto nós vivermos nessa era, nós passaremos por dificuldades, por injustiças e por tudo aquilo que nós não gostaríamos de passar. Mas existe uma confiança que ela é verdadeira e é uma confiança certa. Somente Deus poderá corrigir a presente era distorcida pela maldade. Essa correção tem dia e hora marcada. Na Bíblia, ela é conhecida como o dia do Senhor. Nesse dia, o joio será separado do trigo. O justo será guardado no celeiro de Deus. Mas o perverso, ele será queimado, assim como o joio. Às vezes nós olhamos a realidade, e às vezes pode acontecer de nós entrarmos em crise, e pensar, que vantagem tem eu me dedicar a Deus? Que vantagem tem eu ser honesto nos meus negócios? Se eu vejo o joio multiplicando, e crescendo, e enriquecendo, e dominando o mundo, enquanto aqueles que querem servir a Deus, o trigo, parece que eles são a cada dia mais perseguidos, injustiçados. Compensa seguir a Deus? Existe vantagem nisso? Na época de Malaquias, muitos fizeram essa pergunta. E então o Senhor disse, por meio do profeta Malaquias, Malaquias capítulo 3, o versículo 16 até o versículo 18. Olhe só o que Malaquias registrou da fala do Senhor. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Olha o que Deus está dizendo. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, está se referindo ao dia do juízo. O que vai acontecer? Olha o que ele vai dizer. Poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Naquele dia do juízo, irmãos, nós vamos ver a real diferença e o real valor que tem servir a Deus. E a diferença que existe entre os que não serviram a Deus e os que serviram a Deus. Isso é tão importante, irmãos. Nós temos que levar isso tão a sério. Ainda que pareça,
nessa realidade quebrada pelo pecado, ainda que pareça que não exista vantagem nenhuma, ainda que pareça que é muito mais vantajoso eu agir de forma corrupta, imitando os filhos das trevas, corrompendo a minha moral, corrompendo os meus negócios, a minha finança, corrompendo o meu corpo, usando de forma ilegítima o meu ser. Ainda que isso pareça mais vantajoso do que obedecer a Deus e suas leis, naquele dia, o dia em que todas as pessoas da existência, desde a época de Adão até o último que irá nascer, imagine quantos bilhões de bilhões não serão. Onde nós vamos ver, como em outra passagem da Bíblia, Deus separando as ovelhas dos cabritos, colocando aqueles que o servem à sua direita e aqueles que não servem à sua esquerda, e pronunciando a sua sentença. Naquele dia, irmãos, nós veremos que realmente valeu a pena todo o sofrimento, toda a angústia, toda a injustiça que passamos por causa do nome de Cristo. E os ímpios verão o quanto foi tola a sua escolha, o quanto eles desprezaram a palavra, e como isso é tragédia para a vida deles. Feche os seus olhos. Deus bendito e santo, essa parábola, Senhor, nos ensina muito, ó Pai. Nos ensina que, neste momento, nós temos que aprender a conviver, ó Pai, com os filhos das trevas. Não significa ter comunhão com eles, e não significa aceitar o que eles fazem, e nem ser influenciados por eles. Mas isso nos mostra que nós moramos e vivemos em um mundo hostil aos teus filhos. Nós vemos, ó Pai, e percebemos que a cada dia a injustiça está crescendo no mundo. As ideologias contrárias à sua palavra têm se multiplicado e ganhado força, mas nós sabemos que tudo isso é uma permissão que vem da parte de Ti, porque o Senhor está preparando o mundo para aquele dia, o grande dia do juízo, o grande dia onde o Senhor estará sentado num trono branco, reinando e julgando toda a criação. Pai bendito, dá-nos força, Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, por intermédio da Tua palavra, para que nós possamos ter ânimo para seguir os Teus caminhos, sem desanimar, sem desviar dos Teus caminhos. Que a Tua palavra seja como uma lâmpada que nos guie para Ti, e que nós possamos naquele dia, no dia do juízo, não estar temerosos e preocupados com a condenação, mas sim felizes por saber que nós seremos galardoados e seremos, ó Pai, incluídos no Teu reino de forma eterna e perfeita. Glória ao Teu santo nome, Senhor. Transforme nosso coração, haja em nosso interior, e que nós possamos perceber essas verdades, ó Pai. Para a glória do Teu santo nome eu peço, no nome do Senhor Jesus. Amém.